Código de Processo Civil. Paramos na subseção 4 das modificações da penhora, artigo 847. O executado pode, no prazo de 10 dias, contados da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Parágrafo 1. O juiz só autorizará a substituição se o executado, inciso 1, comprovar as respectivas matrículas e os registros por certidão do correspondente ofício quanto aos bens imóveis. Inciso 2, descrever os bens móveis com todas as suas propriedades e características, bem como o estado deles e o lugar onde se encontram. Inciso 3, descrever os semoventes com indicação de espécie, de número, de marca ou sinal e do local onde se encontram. Inciso 4. Identificar os créditos indicando quem seja o devedor, qual a origem da dívida, o título que a representa e a data do vencimento. E, inciso 5, atribuir, em qualquer caso, valor aos bens indicados à penhora, além de especificar o ônus e os encargos a que estejam sujeitos. Parágrafo 2. Requerida a substituição do bem penhorado, o executado deve indicar onde se encontram os bens sujeitos à execução, exibir a prova de sua propriedade e a certidão negativa ou positiva de ônus, bem como abster-se de qualquer atitude que dificulte ou embarace a realização da penhora. Parágrafo 3. O executado somente poderá oferecer bem imóvel em substituição, caso o requeira, com a expressa anuência do cônjuge, salvo se o regime for o de separação absoluta de bens. Parágrafo 4. O juiz intimará o exequente para manifestar-se sobre o requerimento de substituição do bem penhorado. Artigo 848. As partes poderão requerer a substituição da penhora se: inciso 1. Ela não obedecer à ordem legal. Inciso 2. Ela não incidir sobre os bens designados em lei, contrato ou ato judicial para o pagamento. Inciso 3. Havendo bens no foro da execução, outros tiverem sido penhorados. Inciso 4. Havendo bens livres, ela tiver recaído sobre bens já penhorados ou objeto de gravame. Inciso 5. Ela incidir sobre bens de baixa liquidez. Inciso 6. Fracassar a tentativa de alienação judicial do bem ou, inciso 7, o executado não indicar o valor dos bens ou omitir qualquer das indicações previstas em lei. Parágrafo único. A penhora pode ser substituída por fiança bancária ou por seguro-garantia judicial, em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de 30%. Artigo 849. Sempre que ocorrer a substituição dos bens inicialmente penhorados, será lavrado novo termo. Artigo 850. Será admitida a redução ou a ampliação da penhora, bem como sua transferência para outros bens, se no curso do processo o valor de mercado dos bens penhorados sofrer alteração significativa. Artigo 851. Não se procede à segunda penhora, salvo se: inciso 1. A primeira for anulada. Inciso 2. Executados os bens, o produto da alienação não bastar para o pagamento do exequente. Inciso 3. O exequente desistir da primeira penhora por serem litigiosos os bens ou por estarem submetidos à constrição judicial. Artigo 852. O juiz determinará a alienação antecipada dos bens penhorados quando: inciso 1. Se tratar de veículos automotores, de pedras e metais preciosos e de outros bens móveis sujeitos à depreciação ou à deterioração. Inciso 2. Houver manifesta vantagem. Artigo 853. Quando uma das partes requerer alguma das medidas previstas nesta subseção, o juiz ouvirá sempre a outra no prazo de 3 dias antes de decidir. Parágrafo único. O juiz decidirá de plano qualquer questão suscitada. Subseção 5. Da penhora
de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira. Artigo 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará as instituições financeiras por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do Sistema Financeiro Nacional que torne indispensáveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. Parágrafo 1. No prazo de 24 horas a contar da resposta de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. Parágrafo 2. Tornados indispensáveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou não o tendo pessoalmente. Parágrafo 3. Incumbe ao executado, no prazo de 5 dias, comprovar que, inciso 1, as quantias tornadas indispensáveis são impenhoráveis. Inciso 2, ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Parágrafo 4. Acolhida qualquer das arguições dos incisos 1 e 2 do parágrafo 3, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva a ser cumprido pela instituição financeira em 24 horas. Parágrafo 5. Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora sem necessidade de lavratura de termo, devendo o juiz da execução determinar a instituição financeira depositária que, no prazo de 24 horas, transfira o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução. Parágrafo 6. Realizado o pagamento da dívida por outro meio, o juiz determinará imediatamente, por sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do Sistema Financeiro Nacional, a notificação da instituição financeira para que, em 24 horas, cancele a indisponibilidade. Parágrafo 7. As transmissões das ordens de indisponibilidade, de seu cancelamento e de determinação de penhora previstas neste artigo far-se-ão por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do Sistema Financeiro Nacional. Parágrafo 8. A instituição financeira será responsável pelos prejuízos causados ao executado em decorrência da indisponibilidade de ativos financeiros em valor superior ao indicado na execução ou pelo juiz, bem como na hipótese de não cancelamento da indisponibilidade no prazo de 24 horas, quando assim determinar o juiz. Parágrafo 9. Quando se tratar de execução contra partido político, o juiz, a requerimento do exequente, determinará as instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido por autoridade supervisora do sistema bancário, que tornem indispensáveis ativos financeiros somente em nome do órgão partidário que tenha contraído a dívida executada ou que tenha dado causa à violação de direito ou ao dano ao qual cabe exclusivamente a responsabilidade pelos atos praticados na forma da lei. Subseção 6. Da penhora dos créditos. Artigo 855. Quando recair em crédito do executado, enquanto não ocorrer a hipótese prevista no artigo 856, considerar-se-á feita a penhora pela intimação. Inciso 1. Ao terceiro devedor para que não pague o executado seu credor. Inciso 2. Ao executado credor do terceiro para que não pratique ato de disposição do crédito. Artigo 856. A penhora de crédito, representada por letra de câmbio, nota promissória, duplicata, cheque ou outros títulos, far-se-á pela apreensão do documento, esteja ou não este em poder do executado. Parágrafo 1. Se o título não for apreendido, mas o terceiro confessar a dívida, será este tido como depositário da importância. Parágrafo 2. O terceiro só se exonerará da obrigação
depositando em juízo a importância da dívida. Parágrafo 3. Se o terceiro negar o débito em conluio com o executado, a quitação que este lhe der caracterizará fraude à execução. Parágrafo 4. A requerimento do exequente, o juiz determinará o comparecimento em audiência especialmente designada do executado e do terceiro, a fim de lhes tomar os depoimentos. Artigo 857. Feita a penhora em direito e ação do executado, e não tendo ele oferecido embargos ou sendo estes rejeitados, o exequente ficará subrogado nos direitos do executado até a concorrência de seu crédito. Parágrafo 1. O exequente pode preferir, em vez da subrogação, a alienação judicial do direito penhorado, caso em que declarará a sua vontade no prazo de 10 dias, contado da realização da penhora. Parágrafo 2. A subrogação não impede o subrogado, se não receber o crédito do executado, de prosseguir na execução, nos mesmos autos, penhorando outros bens. Artigo 858. Quando a penhora recair sobre dívidas de dinheiro a juros, de direito a rendas ou de prestações periódicas, o exequente poderá levantar os juros, os rendimentos ou as prestações à medida que forem sendo depositados, abatendo-se do crédito as importâncias recebidas, conforme as regras de imputação do pagamento. Artigo 859. Recaindo a penhora sobre direito à prestação ou à restituição de coisa determinada, o executado será intimado para, no vencimento, depositá-la, correndo sobre ela a execução. Artigo 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada com destaque nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado. Subseção 7. Da penhora das cotas ou das ações de sociedade personificadas. Artigo 861. Penhoradas as cotas ou as ações de sócio em sociedade simples ou empresária, o juiz assinará prazo razoável não superior a 3 meses para que a sociedade, inciso 1, apresente balanço especial na forma da lei. Inciso 2, ofereça as cotas ou as ações aos demais sócios, observado o direito de preferência legal ou contratual. Inciso 3, não havendo interesse dos sócios na aquisição das ações, proceda à liquidação das cotas ou das ações, depositando em juízo o valor apurado em dinheiro. Parágrafo 1. Para evitar a liquidação das cotas ou das ações, a sociedade poderá adquiri-las sem redução do capital social e com utilização de reservas para manutenção em tesouraria. Parágrafo 2. O disposto no caput no parágrafo 1 não se aplica à sociedade anônima de capital aberto, cujas ações serão adjudicadas ao exequente ou alienadas em bolsa de valores conforme o caso. Parágrafo 3. Para os fins da liquidação de que trata o inciso 3 do caput, o juiz poderá, a requerimento do exequente ou da sociedade, nomear administrador que deverá submeter à aprovação judicial a forma de liquidação. Parágrafo 4. O prazo previsto no caput poderá ser ampliado pelo juiz se o pagamento das cotas ou das ações liquidadas, inciso 1, superar o valor do saldo de lucros ou reservas, exceto a legal, e sem diminuição do capital social ou por doação. Ou, inciso 2, colocar em risco a estabilidade financeira da sociedade simples ou empresária. Parágrafo 5. Caso não haja interesse dos demais sócios no exercício de direito de preferência, não ocorra a aquisição das cotas ou das ações pela sociedade, a liquidação do inciso 3 do caput seja excessivamente onerosa para a sociedade, o juiz poderá determinar o leilão judicial das cotas ou das ações. Subseção
8. Da penhora da empresa, de outros estabelecimentos e de semoventes. Artigo 862. Quando a penhora recair em estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, bem como semoventes, plantações ou edifícios em construção, o juiz nomeará administrador depositário, determinando-lhe que apresente em 10 dias o plano de administração. Parágrafo 1. Ouvidas as partes, o juiz decidirá. Parágrafo 2. É lícito às partes ajustar a forma de administração e escolher o depositário, hipótese em que o juiz homologará por despacho a indicação. Parágrafo 3. Em relação aos edifícios em construção sob regime de incorporação imobiliária, a penhora somente poderá recair sobre as unidades imobiliárias ainda não comercializadas pelo incorporador. Parágrafo 4. Sendo necessário afastar o incorporador da administração da incorporação, será ela exercida pela comissão de representantes dos adquirentes ou, se tratar de construção financiada por empresa ou profissional indicado pela instituição fornecedora dos recursos para a obra, devendo ser ouvida, neste último caso, a comissão de representantes dos adquirentes. Artigo 863. A penhora de empresa que funcione mediante concessão ou autorização far-se-á conforme o valor do crédito, sobre a renda, sobre determinados bens ou sobre todo o patrimônio, e o juiz nomeará como depositário de preferência um de seus diretores. Parágrafo 1. Quando a penhora recair sobre a renda ou sobre determinados bens, o administrador depositário apresentará a forma de administração e o esquema de pagamento, observando-se quanto ao mais o disposto em relação ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel. Parágrafo 2. Recaindo a penhora sobre todo o patrimônio, prosseguirá a execução em seus ulteriores termos, ouvindo-se antes da arrematação ou da adjudicação o ente público que houver outorgado a concessão. Artigo 864. A penhora de navio ou de aeronave não obsta que continue navegando ou operando até a alienação, mas o juiz, ao conceder autorização para tanto, não permitirá que saiam do porto ou do aeroporto antes que o executado faça o seguro usual contra riscos. Artigo 865. A penhora de que trata esta subseção somente será determinada se não houver outro meio eficaz para a efetivação do crédito. Subseção 9. Da penhora de percentual de faturamento de empresa. Artigo 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis, ou se tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. Parágrafo 1. O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. Parágrafo 2. O juiz nomeará administrador depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. Parágrafo 3. Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á no que couber o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel. Subseção 10. Da penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel. Artigo 867. O juiz pode ordenar a penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel quando a considerar mais eficiente para o recebimento do crédito e menos gravosa ao executado. Artigo 868. Ordenada a penhora de frutos e rendimentos, o juiz nomeará administrador depositário, que será investido de todos os poderes que concernem a administração do bem e a fruição de seus frutos e utilidades, perdendo o executado o direito de gozo do bem até que o exequente seja pago do principal,
dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. Parágrafo 1. A medida terá eficácia em relação a terceiros, a partir da publicação da decisão que a conceda ou de sua averbação no ofício imobiliário, em caso de imóveis. Parágrafo 2. O exequente providenciará a averbação no ofício imobiliário mediante a apresentação de certidão de inteiro teor do ato, independentemente de mandado judicial. Artigo 869. O juiz poderá nomear administrador depositário, o exequente ou executado, ouvida a parte contrária e, não havendo acordo, nomeará profissional qualificado para o desempenho da função. Parágrafo 1. O administrador submeterá à aprovação judicial a forma de administração e a de prestar contas periodicamente. Parágrafo 2. Havendo discordância entre as partes ou entre essas e o administrador, o juiz decidirá a melhor forma de administração do bem. Parágrafo 3. Se o imóvel estiver arrendado, o inquilino pagará o aluguel diretamente ao exequente, salvo se houver administrador. Parágrafo 4. O exequente ou administrador poderá celebrar locação do móvel ou do imóvel ouvido o executado. Parágrafo 5. As quantias recebidas pelo administrador serão entregues ao exequente a fim de serem imputadas ao pagamento da dívida. Parágrafo 6. O exequente dará ao executado, por termo nos autos, quitação das quantias recebidas.